aqui e assista ela depois. Então, está gravando, eu peço autorização de vocês para que a aula fique gravada. Vou apresentar o material que eu produzi aqui para vocês da revisão, é a primeira parte da revisão, a segunda parte da revisão a gente vai fazer na aula que vem. Então, essa aqui é a interface do meu blog ali, vocês já conhecem essa interface. Vocês podem ver que eu retirei todas as outras postagens que tinha no blog, para que não cause confusão, e vão ficar só as postagens de revisão que a gente for trabalhar aqui. Tem duas postagens por enquanto, uma é de vocês, do primeiro ano, a outra é do segundo ano, que a gente teve a aula anterior aqui. O nosso primeiro conteúdo que cai na avaliação é o que é filosofia, então nós vamos dar uma revisada nisso aí hoje, no que é filosofia, no surgimento da filosofia. E esse material já vou disponibilizar o link agora aqui para vocês, vou copiar ele aqui. Vou disponibilizar no bate-papo aqui, e eu também já vou colocar, assim que terminar a aula, no grupo do WhatsApp. Por que que eu preferi fazer o material aqui no blog? Porque ele é um material que fica publicado, fica disponibilizado de forma pública, né? Não tem como não acessar. Se eu mando um arquivo, o arquivo abre para um, não abre para outro, o arquivo um recebe, outro não recebe. Então, aqui no blog fica disponível para todo mundo. Esse link eu também vou disponibilizar para a Juliana, lá na secretaria, para que ela envie para os pais aí de todo mundo. Ela tem feito esse processo de enviar material. E vamos começar, então. Pessoal, deixa para entrar bem na hora que a gente está começando, né? Então, vamos lá. Então, filosofia, origem da palavra, né? Então, a gente tem contato com algumas palavras-chave de origem grega que nos vão revelar diversos ambientes filosóficos. Vamos começar pela palavra filosofia. A palavra grega é formada por filo, que deriva de filia, amor fraterno, amizade, e de sofia, que deriva de sophos, sábio. A partir daí, então, podemos afirmar que o filósofo é aquele que ama a sabedoria, aquele que deseja saber. Um grego nascido no século V a.C., Pitágoras de Samos, aquele da matemática lá do Teorema de Pitágoras, é considerado o inventor da palavra filosofia, né? Porém, 2 séculos antes de Pitágoras já se filosofava na Grécia, e afirmava-se que o primeiro filósofo grego foi um próspero negociante, também político e geometra, chamado Tales de Mileto, o mesmo do Teorema de Tales. Grande observador que, diz, enquanto previa o eclipse do Sol de 585 a.C., teria caído num poço. Ambos são pré-socráticos, ou seja, nasceram antes de Sócrates. Porém, alguns dos pré-socráticos, mesmo vivendo durante e depois de Sócrates, estão assim classificados porque expressaram pensamentos comuns ao período anterior a Sócrates, né? Então, vamos pensar um pouco a filosofia, como é que se deu esse processo de passagem da visão mitológica à visão racional. Mitos, do verbo meteomai, significa dizer, conversar, contar, anunciar, nomear. Num período longo da história grega, a sabedoria foi exclusivamente construída em conversas e narrações mitológicas. A teogonia e a cosmogonia eram as duas formas de pensamento que sustentavam a narrativa mítica. Teogonia, palavra composta de theos, Deus divino, e de gonos, ação de engendrar, propiciar, e a cosmogonia, também composta de gonos, apresenta cosmos, princípio ordenador do mundo. Então a teogonia narrava os nascimentos dos deuses, dos heróis, dos homens e da natureza, como fruto das relações sexuais dos próprios deuses. E a cosmogonia narrava a geração da ordem do mundo a partir das relações do nascimento
alguns historiadores, inclusive, afirmam que o nascimento da filosofia teria partido de um sistema de explicação do mundo próximo daquilo que a gente chama de cosmogonia, não necessitando inventar um novo sistema. É verdade que os primeiros filósofos partiram das mesmas inquietações mitológicas, e muitos continuaram a se valendo de explicações mitológicas. Porém, o que fazem de fundamental é substituir os elementos divinos por elementos da natureza. Como a gente vai ver mais detalhadamente depois, os pré-socráticos teriam extraído nas narrativas mitológicas o caos e a ordem do mundo, substituindo deuses por homens ou por formas da natureza, como o ar, a terra, a água, o fogo e etc. Né? A guerra de Troia, segundo Homero, filho do rei Priamo. Nesse relato, o fado ou destino, a parte que cabe a cada um, desempenha um papel principal. A todo momento, os deuses impõem uma série de obstáculos aos heróis, né? Mas jamais Hesíodo descreve a criação do mundo a partir do caos, Gaia, terra e Eros, fecundidade. Sucedem-se outras divindades, que com caprichos quase humanos amam, mentem, traem, lutam entre si, né? Finalmente, com a vitória de Zeus, os deuses instalaram-se no Olimpo. Nesse relato, Hesíodo ordena os vários mitos contraditórios entre si, explicando também os fenômenos da natureza e da história. Mais do que isso, mostra que após a vitória de Zeus, o homem está livre das maquinações dos deuses. Zeus, que fez então reinar a justiça, apenas castiga ou premia os homens, de acordo com os atos de que são responsáveis. A diferença entre o pensamento mítico e o pensamento filosófico é expressada na posição do historiador inglês John Burnet, que aqui está sendo citado a partir do livro da Marilena Chauí, que destaca duas características do mito que determinam o verdadeiro oposto da filosofia nascente. O primeiro, o mito narra o passado, a filosofia explica o presente. O mito atrai sempre o mistério e as contradições, justificando as ações dos deuses, e a filosofia repele os mistérios e as contradições. A partir dessa pouco esse nascimento da mágica, mitológica, com tudo, teoria a partir do mito da razão. Em todos os continentes estão ou e construíram as culturas. Assim foram as Américas. Os egípcios, os chineses, os árabes, a tradição grega, que é a tradição clássica de vocês, aí, Pava e Enem, né? Importante aqui, antes da gente passar, sustentam uma tese que ficou filosofia. Meu áudio tá Quando a ruim, Bruno. Estão me escutando agora? Oi? Ninguém me escuta. Eu vou entrar e sair de novo da aula aqui para ver se melhora, tá bom?
Vocês me escutam menos travado agora? Deu uma melhorada? Vamos voltar lá, Sim. então. Essas internet não é mole. Então, vamos aqui do nascimento da filosofia, vamos retomar aqui um pouco. Então, a filosofia nasce na Grécia, numa forte tensão entre o mito e a razão. A narrativa mágica vem dando, aos poucos, lugar à explicação racional. Contudo, é preciso que a gente acrescente aqui que não só os gregos buscavam a sabedoria a partir do mito ou da razão, povos de todo o mundo, em todos os continentes, tão ou mais antigos que os gregos, produziram conhecimentos e construíram diversificadas culturas. Assim, as nações indígenas, mesmo que antes da colonização europeia, possuíam um vasto campo de conhecimento nas Américas, né? Da mesma forma, os egípcios, os chineses, os árabes, os africanos e muitos outros, né? É importante ressaltar que alguns historiadores da filosofia sustentam a tese orientalista para explicar o surgimento da filosofia. Quando afirmamos que a filosofia é grega, consideramos fatores históricos e políticos que levaram os gregos a exercer fundamental influência na cultura europeia ocidental, de onde nós, brasileiros e grande parte do planeta, somos descendentes. Entre alguns fatores, a gente destaca o desenvolvimento das navegações, a invenção do calendário, a invenção da moeda, a escrita alfabética, a invenção da política, né? Resolvendo travar tudo hoje, né? Só um pouquinho. Então vamos pensar um pouco esse mundo grego que deu origem ao surgimento da filosofia, as épocas da filosofia, né? Em geral, a gente divide a história da sociedade grega em 4 épocas. A época homérica, que é do século XII a.C., o domínio é dos aqueus, dos dórios e dos jônios sobre Creta, Micena e Troia. Inicialmente viviam num regime patriarcal e pastoril, e durante 400 anos estabeleceram uma economia doméstica e agrícola, substituindo mais tarde por uma economia urbana e comercial. Nesse período, a gente encontra registrado nas narrativas do poeta Homero, nos poemas Ilíada e Odisseia. Segundo período, a época da Grécia arcaica, ou dos Sete Sábios, né? Povoamento dos gregos na encosta do Mediterrâneo, com a passagem da monarquia agrária à oligarquia urbana, quando começa a surgir cidades como Atenas, Esparta, Tebas, Mecara, Corinto, Mileto e Éfeso. O artesanato e o comércio eram as bases da economia nesse momento. No terceiro momento, a gente tem a época clássica, né? Atenas torna-se a cidade mais importante da Grécia, expandindo seu império marítimo, seu poderio militar e comercial, e a época em que se desenvolveu a democracia e atingiu-se o apogeu da vida urbana, intelectual e artística. Um quarto período é a época helenística, né, que é o final do século IV a.C. A Grécia passou para o poderio do Império de Alexandre da Macedônia e finalmente tornou-se colônia do Império Romano. A gente pode visualizar o desenvolvimento da filosofia antiga a partir da segunda época, a Grécia arcaica, dividida em 4 períodos que duraram pelo menos 10 séculos. Aí a divisão da filosofia agora, né? Pré-socrático ou cosmológico, o socrático ou antropológico, o sistemático e o helenístico ou greco-romano. A nossa avaliação aqui, a próxima que a gente vai fazer, entram os pré-socráticos, os socráticos e o sistemático, né? Bem pouca coisa do sistemático, na medida que a gente vai pensar só os sofistas ali de dentro do sistemático e não cai na nossa primeira avaliação ainda, como eu coloquei ali para vocês, nem o Platão e nem o Aristóteles, fica para a nossa segunda avaliação.
Desse material aqui, que vocês estão visualizando agora, eu vou produzir um conjunto de questões que vão ficar disponíveis no plural, que são questões tipo roteiro de estudo, né? São questões para que vocês respondam e estudem ao mesmo tempo. Essa atividade vai ficar aberta para vocês lá no plural, de hoje de tardezinha até o final da semana que vem, na sexta-feira. Essa atividade é uma atividade para vocês estudarem esse material aqui. Vocês vão fazer essa atividade e, ao fazer essa atividade, vão estar estudando esse material que eu deixei aqui para vocês. Essa atividade, vocês já devem ter recebido também. Deixa eu voltar aqui, peraí. Vocês já devem ter recebido também uma circular da escola aí. Só um pouquinho, vamos travar mais ainda.